Alô você, aluno do 8º ano da Rede Municipal de Juazeiro. Vamos inicialmente dar um like, compartilhar o canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. O tema de hoje é sobre estruturas celulares. Inicialmente, precisa saber que toda célula, que é a unidade fundamental de todo ser vivo, ele é formado basicamente por três estruturas muito simples. A primeira estrutura é chamada de membrana, que é essa estrutura que recobre a célula, seria a estrutura mais externa. A segunda estrutura é chamada de citoplasma, seria a parte dentro da célula, ok? Posterior à membrana. E a terceira estrutura é chamada de núcleo, que é essa estrutura central da célula. Vamos falar a característica de cada uma dessas estruturas e das suas organelas, ok? Vamos lá. A primeira estrutura é chamada de membrana plasmática, ela tem algumas características. A primeira, toda membrana plasmática ela tem que ser muito resistente para resistir ao gradiente de concentração do meio interno e do meio externo. Ela tem que ser flexível, com questão de locomoção. Ela tem que ser permissível para algumas estruturas. Então, toda membrana tem a função que de locomover, tem que ser maleável, tem que ser resistente para suportar os gradientes de concentrações do meio interno e do meio externo. Ela tem que ser permissível para entrada e saída de água e algumas estruturas. Okay? A próxima estrutura é chamada de citoplasma. O citoplasma é uma estrutura formada basicamente de água e algumas substâncias dentro da célula, onde fica localizado as organelas. E a próxima estrutura é chamada de núcleo, é a parte central da célula, que tem a função de informação. É lá onde fica o material genético da nossa célula e toda a informação é passada de acordo com o que o núcleo deseja. Então, seria o central de uma célula. Inicialmente, vamos falar de cada organela. É o seguinte, essa aula ela é muito mais decoreba. Então, cada organela vai ter o seu nome e vai ter a sua função. Então, vamos para a primeira. A primeira é chamada de lisossomo. Não sei se vocês estão observando na imagem ao lado, essas bolinhas azuis são os lisossomos na célula. Então, os lisossomos é como se fosse o nosso sistema de limpeza da célula. Então, tem a função de digerir. Vamos supor que tenha alguma partícula, tenha alguma coisa dentro da célula que possa causar mal ou seja estranho para a célula. Então, o lisossomo vai lá nessa partícula, engloba e manda para fora da célula. Então, tem a função de limpar a célula. Ok? Próxima organela vai ser o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, se eu pudesse fazer uma analogia, uma comparação, seria como os correios. Teria a função de pegar alguma coisa, proteína, lipídios ou alguma substância, armazenar e transportar para algum lugar. Então, essa é a função do complexo de Golgi. Deixa eu ver aqui na foto onde é que ficaria o complexo de Golgi. Não sei se dá para vocês observarem aqui. Nessa foto tem uma estrutura lá embaixo esverdeada. Ali seria o complexo de Golgi. Qualquer informação, qualquer substância que tenha dentro da célula, ela faz isso. Pega, ela vai empacotar e vai levar para o destino daquela substância. Próxima organela vai ser o ribossomo. O ribossomo são bolinhas, se eu puder chamar assim, que tem a função de sintetizar ou produzir substâncias proteicas fundamental para a célula. Próxima organela é o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso tem a função de sintetizar ou formar substâncias lipídicas, que são substâncias, são gorduras e esteroides. Essa é a função do retículo endoplasmático liso. Se tem um retículo endoplasmático liso na célula, vai ter o retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso tem a função de sintetizar proteína. O liso tem a função de sintetizar gorduras ou lipídios e esteroides. Já esse aqui tem a função de sintetizar proteínas, então de formar substâncias. Peroxissomo. Peroxissomo, se você olhar ali na imagem, tem uma bolinha esbranquiçada. Ela tem a função de catalisar. Professor, eu nunca vi essa palavra na minha vida. Todo catalisador, tanto no meio biológico, no meio químico, tem uma única função: diminuir o tempo de reação da substância. Como assim? Vamos supor que eu tenho uma substância qualquer, substância A. Essa substância levaria 1 hora para reagir. Substância A qualquer.
Se eu tivesse a mesma substância A, e eu colocasse um catalisador, em vez de ela demorar 1 hora para reagir, ela demoraria 20 minutos. Então o peroxisomo faz isso, ele maximiza, ele diminui o tempo, melhorando assim a reação, tá bom? É como se ela fosse a eficiência da célula, ela melhora a ação de algumas reações. Essas são células que você encontra no reino animal. Essa que eu vou falar aqui, que é o vacúolo, é uma célula que você só encontra em plantas. Primeira coisa, todo vacúolo tem uma única função, armazenar ou acumular água. Imagine uma coisa, tem uma planta aqui do Nordeste, do semiárido, do deserto, ela passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses ou até mais sem ver água. Aí você se pergunta, como é que aquela planta está verde ainda ou está viva ainda? Uma das possíveis explicações é essa planta poder ter essa estrutura aqui, chamada de vacúolo. Como ela acumula água quando chove ou quando ela tem, querendo ou não, adição de água naquele momento, ela consegue armazenar e segurar aquela água. Então essa planta pode passar vários meses ou vários anos sem necessidade de uma água, de uma chuva presente, porque elas acumularam água no momento que foi propício à presença de água. Então essa estrutura aqui só encontra só em plantas, o vacúolo. A próxima organela é a mitocôndria. A mitocôndria, deixa eu ver se eu encontro ali na foto, é como se ela se parece um feijão na célula, ela está amarronzada na parte de baixo. A mitocôndria tem a mesma função que nossos pulmões, tem a função de respirar. Professor, para que uma célula precisa respirar? Precisa respirar porque ela precisa de energia. A célula vai absorver glicose, vai absorver água e com a ajuda da mitocôndria vai fornecer gás carbônico e energia. Se eu tiro a mitocôndria da célula, eu mato a célula por falta de energia. Então toda organela aqui tem uma função na célula. Essa organela encontro apenas em planta, é chamada de cloroplasto. Se vocês olharem ali na ilustração, né, numa foto, aquelas estruturas esverdeadas, aquelas bolinhas esverdeadas, eu vou chamar de cloroplasto, que tem uma função fundamental na fotossíntese. Sem o cloroplasto, por exemplo, a planta não tem aquele pigmento esverdeado que não realiza o processo de fotossíntese. É como se eu tirasse o alimento da planta. Então o cloroplasto é muito importante no processo da fotossíntese para a planta. Então eu falei para vocês sobre algumas organelas, existem mais, essas são as mais conhecidas dos seres vivos, tanto da parte vegetal quanto da parte animal, ok? Agora vamos para o desafio. Primeiro, cite o nome de pelo menos 3 organelas e suas funções na célula. Vocês, quem não decorou, quem não anotou, volta o vídeo e anota aí 3 organelas e 3 funções e coloca aí no comentário do canal. Segundo, quais organelas são encontradas apenas nas plantas? Lembra que eu falei, toda organela que for relacionada ao reino vegetal, a planta eu acabei falando. Vocês anotem, coloquem aqui quais são as organelas responsáveis apenas no reino vegetal. Obrigado, pessoal.